Agora vamos ouvir a palavra? Vocês estão prontos? Sim ou não, gente? Palavra hoje eu vou falar sobre se libertar do medo. Qualquer coisa que o diabo lançar no seu caminho para lhe trazer pânico, desespero ou medo, liberte-se, desprenda-se. Se estiver preso no medo, o que o medo faz? Nos torna inseguros. O que mais que ele faz? Te deixa indeciso. O que mais que ele faz? Te deixa ansioso, preocupado. E Jesus não quer que você viva ansioso, preocupado, indeciso. Se alguma coisa te traz insegurança, liberte-se hoje. Mas é uma doença, liberte da insegurança. A gente vai falar sobre isso. Mas é um problema gravíssimo. O medo não tem nada a ver com você vencer o problema. Não podemos viver com medo. Se você tiver o medo, ele vai gerar essas coisas. Você vai ficar inseguro. Estou com medo de ir não dar certo. Estou com medo de fazer e não conseguir. Estou com medo de não chegar. Eu citei num culto que minha mãe não era convertida ainda. Quando a gente era menor, e 7 irmãos em casa, e a minha mãe usava uma frase assim, olha, naquela época, pequenininho, não conhecia o evangelho, mas ela dizia assim, olha, do jeito que as coisas andam, vai chegar a hora que a gente não vai ter o que comer, vai passar fome. Isso trazia o que na gente? Medo. Você fica inseguro. Você já pensava, eu era criança, pensando assim, puxa, mas se a minha mãe, que é vivida, está dizendo que uma hora vai chegar uma situação, a gente vai ter o que comer, você já vive com medo. Isso foi antes do evangelho. Aí depois que conheceu o evangelho, o que a Bíblia diz? Não temas a nada. Acabou o medo, não tem medo. Por que não tem? Porque a Bíblia diz que Deus vai suprir a nossa vida sempre. Durante o tempo que você viver, Deus vai estar lá para te guardar. Quem vive com medo, está totalmente fora do plano dele. E se der errado? Isso aí é medo. Mas se eu não conseguir, isso aí é medo também. E se eu fracassar, isso aí é medo também. Isso vai trazer insegurança, você não vai conseguir. E se a luta aumentar? Não tenha medo. O versículo que eu vou começar lendo para vocês está em Provérbios, no capítulo 29, o versículo é o 25. Abra aí a sua Bíblia. Às vezes até o medo da família dissolver, eu tenho medo de ficar doente no futuro, tenho medo da minha casa não se manter de pé, tenho medo de amanhã não ter trabalho, está amarrado. Não temas a nada, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, mas tem que se libertar do medo, não posso viver com medo. E tem gente que tem medo de contrair uma doença e depois não sobreviver, ou ficar sozinho no final da vida. Meu medo é um dia ficar sozinho, ter quem cuida de mim. Mas onde você tirou isso? Vai, pastor, a vida é assim. Nós vivemos a palavra de Deus. Viva a palavra. Desprenda-se do medo. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra. Vamos ler o primeiro versículo então, 25. Provérbios 29, 25 diz: o temor do homem, tem tradução que já fala receio, né? Que é essa insegurança, essa indecisão, incerteza. O temor do homem lhe armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Diga amém. Traduzindo o versículo bem simplificado para a gente, ó. Quem guarda o medo no coração vai criar armadilha para si, prisão, laço, armadilha. Segunda parte, quem confia no Senhor está tranquilo. Você não vai desesperar. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Ah, mas se vier uma notícia, você não se abala. E se surgir um problema, você não vai se abalar. Não que não vai surgir o problema, você não vai se abalar. Não que a doença não levanta um monte. Mas você não vai se abalar. Pastor, eu estou com medo dessa doença, desse coronavírus. Agora já tem gente com medo de tomar vacina, né? Não temas a nada. Guarda a tua fé na palavra, guarda o teu coração em Deus. Senhor, eu vou viver o que a palavra de Deus disser. Se tem alguma coisa que vai te fazer mal, Deus vai falar para você, isso vai te fazer mal e vai te orientar. Se você for comer alguma coisa, não fizer bem, Deus vai te mostrar. Se você for beber algo, fizer mal, Deus vai te mostrar. Aprenda a confiar no Senhor e não temer a nada. Pastor, não tenha medo. Aqui está dizendo, o medo, ele vai colocar armadilha no teu caminho. A armadilha é lá, as prisões, você vai cair em armadilha. Estou com medo de morrer, armadilha. Estou com medo de não vencer. Eu citei aqui o medo do Josafá, citei na mensagem hoje, que ele ficou com medo de não vencer os 3 reinos que vinham contra ele. O medo está no coração. Então você pode ter medo sim, mas tem que se libertar dele. Você pode estar inseguro sim, mas precisa se libertar da insegurança. Pode estar com o coração todo ali, trêmulo, receoso. Tem que se libertar disso. Aqui diz, o medo arma laço. Porque quando você está com medo, você não enfrenta. Você precisa enfrentar o problema sem medo. Com medo, você vai se acovardar. Um outro exemplo, Davi, diante do Golias, estava lá, gigante, o problema era grande, mas estava com medo de forma alguma. Saul, sim, disse que ele ficou intimidado, com medo, e disse, não dá para vencer esse homem, o tamanho dele. E o Davi? Não deixa o povo ficar com medo, não deixa as pessoas desanimarem,
Não enfraqueça ninguém. Eu vou lá e vou lutar contra ele. Mas não era o mesmo problema? Grandão, gigante. Mas Davi não está com medo, ele está livre do medo. Deixa que eu vou lá e vou lutar. Eu preciso enfrentar o problema, eu tenho que estar confiante. Deixa que eu vou lá e vou lutar. Aí cara a cara com o gigante, também não teve medo. Mas que era gigante, era. Mas ele disse, olha, você vem contra mim, você é gigante, eu vou cortar tua cabeça. Ele está bem, está sem medo. Imagina com medo diante do gigante, ele ia fugir. Aí a gente foge diante do problema. E eu vou cortar sua cabeça, jogar para as águas, e todos vão saber que há Deus em Israel, porque o coração de Davi não está receoso. Ele não deixou o medo tomar conta. Aqui diz que o medo arma laço. Saul caiu no laço. Caiu na armadilha da derrota. O diabo quer que você faça isso. Você se entregue, se perca. Não, Deus, vou ficar confiando na palavra e vencer. Diz a parte B, que os que confiam no Senhor estão tranquilos. Quem confia no Senhor, diga amém. Você está tranquilo. Pastor, eu não estou tranquilo. Vai para o Salmo 34, versículo 4, você vai ficar tranquilo. Você vai beber essa água aí, esse remédio aí. Está antes, né? O Salmo 34, eu disse que é o remédio para quem tem algum temor, seja de algo presente, de algo que esteja acontecendo, de algo que parece que um dia vai acontecer. Põe o coração na palavra. Salmo 34, versículo 4. O salmista Davi disse, Salmo 34, versículo 4. E eu vou explorar um pouquinho mais o Josafá comentando, não vou abrir lá com você não. Mas o Salmo 34, versículo 4, diz a Bíblia, busquei ao Senhor e Ele me o que, gente? Respondeu. O que mais? Livrou-me de todos os meus temores. Tem algum temor no coração? Você vai buscar Deus. Eu estou com receio. Não adianta você enfrentar o gigante com o coração temeroso, vai dar errado. É como se você estivesse trêmulo, o inimigo vai ver, ele vai de qualquer problema que você enfrentar. Coração temeroso, você vai ficar ansioso, preocupado, você não vai conseguir agir como Deus quer que você age. Falar o que Deus quer que você fale. Na hora você vai tremer. Aqui diz, busquei ao Senhor. E Ele respondeu, busca que Deus vai te responder. O medo do quê? Tem medo do quê? Tem medo, tem que ter um motivo. Eu estou com medo de não vencer o Golias. Então, busque a Deus. Josafá teve medo de não vencer as 3 nações. O que ele fez? Buscou a Deus, está claro lá em Crônicas 20, né? E ele pôs-se a buscar o Senhor, e está buscando, está orando. Como é que eu busco a Deus? Vai orando, falando com Ele, você pode falar até do problema. Deus, o meu medo é que esse problema que meu filho está enfrentando seja grave, mas eu quero tirar esse medo. Não estou nem falando do problema ainda, eu quero que esse medo vá embora do meu coração, quero me libertar dele. Meu medo é que aconteça o pior, eu tenho medo de alguém ligar e falar que meu filho está morto. Liberte do medo. Você tem que libertar do medo. Meu medo é a hora de chegar para trabalhar e eu não tenho mais emprego. Liberte do medo. É um dia, sei lá, qualquer coisa, casamento acabar, liberte do medo. Como que se liberta? Fala com Deus. A Bíblia diz que Josafá foi lá e começou a orar, e buscar, até uma resposta vir. Qual que é a resposta que veio? A resposta veio na vida de uma pessoa, que era um profeta de Deus. E veio o Espírito Santo nele e disse assim, olha, Josafá, presta atenção, assim diz o Senhor. Não temas. Porque estava orando, Deus, os inimigos estão vindo aí, o que eu faço? Esse problema está crescendo na minha vida, essa doença está surgindo, o que eu faço? Você tem que se orientar na palavra, mas é buscar até que responda. Você buscou, respondeu, continua. Josafá ficou orando, buscando até vir a resposta. Qual é o temor? Fala com Deus. É de não vencer, fala com Ele. É de não ser curado, fala com Ele. É de ter um câncer, fala com Ele. Você não pode ver com medo. Eu tenho medo, não pode ter, você tem que orar e dizer, Deus, eu não quero carregar esse medo. Eu vou me libertar dele, coloca no meu coração. Eu quero que você mostre para mim. Tem gente que tem medo de ser traído, não é o meu medo, já até ameaço o outro. Se você me trair, eu sei o que eu faço. Liberte do medo. Não temas nada, liberte-se. Mas eu carrego isso, eu fico com receio. Você fica atribulado, desesperada, e o medo está aí perambulando. Liberta. Como que eu liberto? Busque. Diz o versículo, eu busquei o Senhor e Ele respondeu. Qual é a resposta que Deus dá? É na palavra. O que Ele falou? Para Josafá, ele disse, olha, não tenha medo, você, nem Judá, nem Jerusalém, ninguém, porque essa batalha não é de vocês, ela é minha. Vê a resposta. Você não tem que ficar preocupado. Jesus não falou, se for fome, não, os passarinhos comem. Aquela preocupação que minha mãe tinha, acabou. Porque se os passarinhos não trabalham, Jesus falou, mas come, nunca vai faltar prosperidade para você. Acabou o temor. Você está seguro na palavra. Quem nos guarda é a nossa confiança em Deus. Orou, veio, não tenha medo. E o Josafá tirou o medo, foi lá lutar e venceu. Busquei o Senhor, Ele vai te responder também. Na pregação, aqui agora, ou você orando na sua casa, eu estava orando. Que hora que ele vai responder? Não sei. Ele respondeu naquela hora que eles estavam ali.
Use para se libertar do medo. A hora que o medo for embora, você vai olhar para a doença, para o problema, para a luta e vai dizer o seguinte: não tem medo de você. Sou mais que vencedor. Você não vai temer. Enquanto você olhar para o problema e dizer assim, ó, não sei o que fazer, eu estou preocupado, você está com medo dele. O dia que você olhar para o problema e dizer assim, não tenho medo, venha o que vier, pode vir o inferno contra mim. Já venci. Você está bem. O medo foi embora. Não, pastor, se acontecer aquilo, não, é medo. Liberte do medo. Se der aquele resultado, falei de um resultado que uma irmã mandou para mim, nós havíamos combinado em oração ao. Não tem aquela brincadeira de criança? Combinou, tá? Combinado. Você combinou, está combinado. Nós acertamos aqui, vamos orar por isso? Aí oramos, está combinado, vai para lá, nessa fé. Foi fazer tratamento, exames, mas nós já tínhamos combinado que ligar na terra será ligado onde? No céu, já combinamos aqui. Isso não pode ser descombinado, isso é uma lei que Deus pôs. Tudo que ligar aqui está ligado lá. Então, se eu orar com você hoje, você orar com alguém, por um filho doente, combinou, acertou, está combinado. Deus vai respeitar isso aqui. Ele falou que vocês combinaram aí, está combinado no céu aqui. Você mandar para cá, está feito. A gente não pode mudar esse acerto aqui, essa aliança. E aí a pessoa foi, era uma situação complicada para um ente querido. Aí foi fazer os exames, a hora que fez os exames, teria uma sequência de uns 4 tratamentos pesados para a criança. 4 tratamentos. Aí foi, passou pelo exame, primeiro médico já passou, a médica já pegou, pediu um exame, já levou. Naquele exame, a médica já disse assim, olha, era para estar ruim, era para estar complicado, era para você seguir para outros especialistas, mas não está ruim, não está complicado e o tratamento acabou aqui. Você não precisa fazer mais nada. Acabou aqui. Aí ela me mandou a mensagem no WhatsApp essa semana, falou, pastor, aconteceu assim, a médica ficou até surpresa, ela falou, mas e a sequência dos outros? Não, acabou, terminou aqui, estou declarando, está curado, não tem mais nada. Olha que bênção, combinamos isso, irmão. Pois diante de Deus, não tem medo, nem terror, mas é uma doença mortal, mas se nós acertamos na oração aqui, não temos, vai dar certo o que nós pedimos. Se oramos, é isso que Deus vai fazer. Mas havia um problema, já não temos medo dele se estamos na palavra, não temos receio do mal. Aqui diz, busquei, e ele respondeu e fez o quê? Livrou-me de todos os temores. Não está falando que livrou do inimigo ainda, livrou do temor. Você vai enfrentar o inimigo sem medo, você vai enfrentar o problema sem medo, a doença sem medo, a vida sem medo, o mundo sem medo, tem medo de nada. Deus é a minha força, enfrenta com a palavra. Se tiver o medo, a palavra precisa chegar. E você busca a Deus, ainda tenho medo, ora ali, Deus, ainda estou aqui, o coração ainda está bem batendo forte. Quando eu lembro daquele problema, dá uma acelerada. Quando eu penso naquela situação, fico angustiado. Então, me liberta desse medo, me dá a palavra, eu não quero ficar assim. Eu quero olhar para o inimigo como Davi olhou e não temer a nada. Vamos em Filipenses capítulo 6, quem tiver em casa acompanha também, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, vamos lá. Lá no Novo Testamento agora, Filipenses capítulo 4, e o versículo é o 6. E o apóstolo Paulo orientando a igreja de Cristo, que somos nós hoje, Filipenses 4, 6, ele já começa dizendo o quê, pessoal? Não estejais o quê? Inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Então, a primeira coisa que diz, olha, não tenha medo de nada. O que é a ansiedade? Ela é gerada porque você está preocupado com alguma coisa. A preocupação é receio de que possa dar errado. É o temor no coração. Jesus, pelo Espírito Santo, diz, não tenha receio de nada. Não esteja inquieto com nada. Alguma coisa te inquieta, é uma coisa me incomodando. Ele está dizendo, para de se incomodar, pede para Deus te libertar disso hoje. Eu fico preocupado ao pensar, então você não pode ficar preocupado ao pensar. Deus, eu quero me libertar quando desse mal? Hoje. Me dá a palavra. Volto a dizer, Deus veio com a palavra no meio da congregação, pode vir agora. Pode ser que esteja orando mais tarde, vem aquela palavra. Está assistindo missionário, vem aquela palavra. Ou lendo a Bíblia, vem a palavra. Pode ser que esteja um livro abençoado, veio a palavra, louvando a Deus, veio aquela palavra sobre aquela situação. É a resposta. Veio a palavra sobre o profeta lá, dizendo, povo de Deus, não tenha medo. Bom, então Deus mandou, não tem medo. Mas se é individual, Deus vai falar com você individualmente, o medo é seu. Você está carregando ele, eu quero ficar livre desse mal. Veio a palavra, segura.
e despreza. Agora está dizendo, ó, não esteja ansioso com coisa alguma. Não, é com meu filho, com coisa alguma. Não é com a minha saúde, com coisa alguma. É com a diabetes, com coisa alguma. Com o colesterol, com coisa alguma. Com vício, não, com coisa alguma. Não, mas é com coisa alguma. Com a dívida, não estejais ansiosos por nada. Porque vai tirar sua força, tirar sua fé. Não esteja preocupado com nada. Esteja o quê? Vivendo a fé. E ele diz, mas antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração e súplica. Não é para reclamar. Se eu chegar diante de Deus, Deus, eu não sei o que eu faço, por que minha vida está assim? Ele está dizendo, olha, isso não é oração nem súplica, isso é lamentação. E não é o que está aqui. Por que está orando ansioso, preocupado? Tira o medo do coração. Aí eu chego lá, Deus, por favor, não deixa meu filho, não deixa meu pai. Isso, mas não é essa oração que eu pedi. Por que está ansioso assim? Tire toda a ansiedade, está dizendo aqui, não estejais ansiosos com nada, para que o seu pedido a Deus, sua oração, seja levada a Deus, seu pedido, por meio de oração. Deus, eu venho orar, esse mal, diante da palavra, já foi vencido. Jesus disse isso para nós, lá em João 16, 33, ele diz assim, olha, digo-vos isto, para que em mim tenhais paz. Paz é comunhão, em Cristo, você está em Cristo? Estou. Então você tem que ter paz. Paz é ausência de perturbação. Tem problema? Estou em paz. Mas eu posso estar em paz? Está aqui, vou ler o versículo para você. Ele diz, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí ele diz, eu venci o mundo, fica tranquilo. Você está aqui, problema está lá, ele não disse que não vai estar. Mas se você está em Cristo, na palavra, você vai estar livre do terror. Vai estar em paz. Eu estou lutando contra uma doença mortal, mas o meu coração está em paz. Não está atribulado, não está desesperado. Estou lutando contra a miséria que entrou na minha casa. Meu coração está em paz. O diabo quer levar o vício até a última instância na família. Eu estou em paz, minha casa já é do Senhor. Meu filho já está salvo desse vício. Ou a esposa, ou o marido, quem é viciado. É cigarro, droga, o que for. Deus, eu já orei e eu estou em paz. Parece que a cada dia está piorando, está tendo até uma sequela. Deus, eu estou em paz, em Cristo. As aflições estão aqui me desafiando. Ele já falou, mas tenha bom ânimo. Eu já venci o mundo. Tudo que você enfrentar, Jesus já venceu. Tudo que você tiver que batalhar, então vá lutar confiante. Aqui ele diz, não esteja ansioso de coisa alguma, mas as petições sejam conhecidas diante dele, por meio da oração, com ação de graça, firmeza. 7. E a paz de Deus. Presta atenção nesse versículo, tem uma informação grandiosa para nós no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Diga a glória a Deus. Qual é o entendimento aqui? A paz de Deus que ninguém pode entender. Não dá para explicar. Está além. O versículo está claro. E a paz de Deus que está além de qualquer compreensão. Se a pessoa está enfrentando um problema grave, mas ela está em comunhão com Deus, não há terror, não há pânico, ela está vivendo essa paz que Jesus diz, em mim tenhais paz. Você está em paz quanto ao problema? Se você está em paz, é algo inexplicável. Não dá, está dizendo no versículo, não tem como explicar. Ela excede todo entendimento. Por isso que alguém vai dizer, até para alguém que está com câncer, como é que está? Em nome de Jesus já estou curado. Como assim? O meu coração está em paz. Jesus já fez a obra, já estou livre. Você é um viciado, é a mesma coisa. Mas eu vejo seu filho, mas não é o que eu vejo. Eu vejo a situação, não é a situação que eu vejo. Eu vejo ele em crise, não é o que eu vejo. Meu coração está em paz. Não estou com medo. Já pode fazer o que for, tentar o que for, levantar o que for. A minha paz não dá. Então você vai dizer, essa pessoa está doida. Aí vou usar para você o exemplo de Daniel ou do Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante da fornalha, os meninos fizeram o quê? Não, a gente está tranquilo. O rei chega a pedir, para com isso, vocês são gente boa. Então, isso é loucura. Vocês desistam disso e prostrem-se diante da estátua, porque assim, vocês vão morrer. Eu sei que, não, eles estavam vivendo a paz de Deus. Eles estavam tranquilos com Jesus. Eu sei que Deus é comigo. Eu sei que Deus não falha. O que eles fizeram? Olha, a gente confia em Deus, vai ficar firme. Mas você vai queimar no fogo? Deus vai nos livrar. Deus que nós servimos é poderoso para nos livrar do fogo, da fornalha e da tua mão. Se Ele não fizer,
Mesmo assim, nossa fé nele mantém. Estou em paz com Deus. Diga amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Tem gente que já dormiu faz tempo já. Viajou. Ainda não é ano novo, não viaja. Tem uns que já viajou, os olhos rodou assim. Acorda, homem, mulher. Então o que acontece? E nós vamos confiar na palavra, vamos estar firme, não adianta. O diabo pode fazer o que for, ele está em paz com Deus. Você está em paz com a palavra, você não vai temer fornalha, não vai temer desafio, não vai temer o diabo. Deus, o Senhor já me deu a vitória. Aí eles falam, se a gente cair no fogo, é um pouco importante, nosso Deus vai nos livrar. Tenha paz com Deus. A paz de Deus que excede, está além da compreensão. Não dá para você querer entender o que está dentro de uma pessoa que está em comunhão com Deus. Não tem jeito. Como é que você agiu assim? Não dá, não vai ter como você explicar. Porque é muito pessoal, está dentro dela. Ela está segura, ela está confiante, ela sabe que Deus deu. Está dentro da pessoa. E essa paz excede todo entendimento, diz a Bíblia, e é ela que guarda o coração da pessoa e a mente dela em Cristo. Pode ser o que for, é fornalha, estão firmes em Deus. Como que pode uma pessoa falar que vai morrer no fogo e se guardar em Cristo? A paz de Deus está aqui dentro, é a comunhão com a palavra. Vai cair na cova dos leões. Como é que está assim? Está assim porque o estado aqui dentro está seguro, está tranquilo, que Deus não falha. Diante do fornalha, diante de leão e diante da morte. Vamos ver esse versículo? Marcos 5, apenas o versículo 35 e 36, para informação, você vai saber que é sobre o Jairo e a situação da filhinha dele, de 12 aninhos. Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, 35, vamos lá. Diz assim, olha, e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está o quê, gente? Morta. Aí falou mais, para que enfadas mais o mestre? Quem falou isso? Os que vieram da casa do Jairo. Ele estava acompanhando a luta da menina pela vida. Estavam lá na casa dele. E o Jairo saiu, foi buscar Jesus. Nós temos que tomar cuidado com isso, para você não se abalar diante de nada. Eles não conhecem a palavra, o mundo não conhece a palavra, você conhece? Eles não sabem o que Deus fala, mas você sabe, fique na palavra. Diante das situações, é a palavra. Ele foi e buscou, Jesus disse o quê? Eu vou lá e vou curar, vou dar saúde para ele, para a tua filha, vou curar. E ele está caminhando, mas no caminho, disse que a menina morreu. E aí veio alguém da casa dele e traz a notícia dizendo, Jairo, encontrou Jesus estava falando com a mulher do fluxo de sangue, e aí parou, se bateu nas costas dele, não sei, e falou, Jairo, sua filha morreu, não há mais o que fazer, não tem mais o que fazer, ela está morta, e não adianta mais levar Jesus. Primeira coisa que aconteceu aqui é o seguinte, Jesus ignorou essa notícia. Será que nós temos ignorado aquilo que o diabo tem falado? Você tem ignorado? É como você entrou aqui, sabe aqui, que você nem está lembrando, você nem está dando atenção. Às vezes a nossa atenção está tão mais no problema que você ignora a palavra. Você ignora o que Jesus falou, que eu vou curar, eu vou lá e vou sarar. O Jairo não ignorou, mas muitas vezes ignoramos. Aí você vai dizer, mas não está dando certo, você está ignorando a palavra. Você tem que ignorar o que o diabo está falando. Tem que desprezar o que o diabo está colocando. O Jairo chegou, estava ali, recebeu a notícia, diz que Jesus olhou para ele, agora vem os 36, né? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Diga amém? Em outras palavras, não tenha medo, tenha fé. Não fica desesperado, confia. Aí você recebeu a notícia. Se Jesus fosse, olha, gente, como é que você fala isso? Não, ele ignorou e falou para o Jairo. Deixa quem está falando falar o que quiser. Deixa quem está comentando comentar o que quiser. Deixa quem está pensando pensar o que quiser. O importante é a tua convicção de paz e fé dentro do teu coração. Jesus está dizendo, Jairo, o que eles falam, o que eles pensam, o que eles veem, o que eles enxergaram, não importa agora. Importa o que você vai crer. Irmão, nós estamos falando de uma pessoa que perdeu a filha. Estamos falando de uma pessoa que a filha morreu. Não estamos falando de uma coisinha assim, eu estava com uma dor. Não, a filha dele morreu. E ele tinha buscado por essa filha, e ela morre. Tem gente que perde o emprego, parece que perdeu a vida. Está falando da filha dele.
12 anos, enferma, morre, e aí busca Jesus, vai dar uma alegrada, ele vai curar, mas no meio do caminho morre. Mas você está orando por uma coisa e dá errado. Você está buscando uma bênção e acontece o contrário. Você está orando para uma porta abrir e fecha. O que você faz? Ignora aquilo que o diabo está fazendo. Confia na palavra. Os que confiam em Deus estão seguros. E Jesus pede a ele, Jairo, não tenha medo, o medo arma laço. Se você ficar com medo, você vai deixar de crer em mim, não vai dar certo. Se você deixar o temor entrar, você vai cair em armadilha. Você vai entrar em incredulidade, descrença, você vai falar o que não deve, você vai querer sair daqui correndo, você vai querer ver a sua filha, que ela já está morta, você vai falar que Deus não te atendeu, que Ele não te ouviu, que a bênção não veio. Você fala, não tenha medo, tenha fé, acredita em mim. Irmãos, o temor arma laço, a confiança te dá segurança. Seja qual for o desafio, confia na palavra. A sequência, o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar a menina. Vamos finalizar em Isaías 41, versículo 10, é rápido. Isaías 41, versículo 10. Tem alguns versículos, mas é rápido, eu passo para vocês. Isaías 41, versículo 10, para nós aqui. Que ele diz o seguinte: diante de qualquer situação, ameaça, luta, guerra, batalha, foca teu coração na palavra, fique na palavra, não despreze a palavra, despreze o inimigo, né? O versículo 10 diz, não, o que, gente? Não tem, mas o versículo que você aprendeu do começo. Qual foi o versículo primeiro? O temor arma laço. Livre-se, liberte do medo. Eu tenho medo que essa diabetes se livre do medo. Eu tenho medo que esse vício se livre do medo. Tenho medo que essa ferida se livre do medo. Não é a ferida, não é nada diante de Jesus. Tem que se libertar dela. Eu tenho medo que esse problema aumente. Se livre do medo. Que o casamento acabe. Se livre do medo. Que o filho se livre do medo. O medo arma laço. Passa fome. Se livre do medo. Aqui começa dizendo, olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Apavorado, pastor, acorda à noite. Acalma, vai dormir em paz. Fica em paz. A paz de Deus é inexplicável. Tenha comunhão com a palavra, você tirar esse temor do coração. Eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Em outras palavras, olha, confia que se a fornalha chegar, Deus está dizendo, estamos juntos. Confia que se a luta vier contra você, eu vou te defender. Irmãos, a confiança tem que ser ao extremo. Confia na palavra, mas vem o que vier, vamos passar, vamos enfrentar, e nada temerei. Confia na palavra. E se levantar o mal, mas está dizendo, eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te esforço, te ajudo, te sustento. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Você tem que dar uma chance, eu tenho que dar, a igreja tem que dar, o povo de Deus tem que dar uma chance para Deus nos defender. Se ele está dizendo, ó, envergonhados serão os que se levantarem contra ti. Então fique na palavra para eles caírem. Mantenha sua posição. A luta veio, fica na palavra. Eis que envergonhados e confundidos virão, vão se confundir, a doença vai se confundir, a miséria vai se confundir, não vai ficar de pé diante de você. Aquela derrota, passei uma vergonha, envergonhado será o teu inimigo. Eu fiquei tão envergonhado, você não tem que ficar envergonhado, fica na palavra, não tenha medo, crê somente. Envergonhados e confundidos serão todos, não só não, a nossa luta é espiritual, que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada. Os que contenderem, lutar contra você, vão perder. A doença está lutando, vai perder. O vício está lutando, vai perder. Está lutando, você vai prevalecer. 12. Buscá-los-ás e não os acharás. E os que pelejarem contigo, tornar-se-ão, de novo o versículo diz, em nada. Como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo o quê? Não temas, que eu te ajudo. Diga amém? Para de temer, para de tremer, para de ficar ansioso. Tá? Põe o versículo, Deus, eu vou me libertar de toda a ansiedade. Liberta dele, do medo, da ansiedade, do desconforto emocional, espiritual. Ao invés de temer, Jesus diz, tenha fé. Para finalizar o versículo já é bem claro. Não temas, porque eu te ajudo. Vai para a guerra, estou do teu lado. Vai para a batalha, vou estar lá para te ajudar. Diga amém. Vamos agradecer, fecha